O exercício da humildade em tempos acelerados. É a humildade da incerteza. Depois de um julgamento em que seus acusadores, segundo conta a história, teriam se recusado a olhar pelo telescópio, Galileu Galilei foi condenado a passar o resto da vida, quase uma década, em prisão domiciliar. Mas ao final do julgamento sussurrou bem baixinho. E, no entanto, ela se move. Isto é o imponderável. A biologia da bondade. Depois de décadas, talvez séculos de estudos, as ciências começam a se conectar. A psicologia, a biologia, a neurociência, a neurobiologia e agora projetos do mundo inteiro começam a provar o que nós já desconfiávamos. Fazer o bem, a ciência aprova, faz você ter uma vida melhor, mais longa, com mais qualidade de vida. A gratidão, fazer o trabalho voluntário, conceitos que parecem tão abstratos, agora estão mexendo realmente com a forma de viver melhor durante toda a sua vida. Este conceito de ser otimista, a ciência aprova, mexe com um lado do cérebro que nos dá mais qualidade de vida. Professores da Universidade de Medicina de Harvard se juntaram com espiritualistas da Índia e estão trazendo conceitos que já estava até escrito. Um dia, as ciências iam entender os lados que pareciam invisíveis da parte humana. Tudo isso está acontecendo. A biologia da bondade, o otimismo, o pensar de forma altruísta faz bem e te faz viver melhor. A ciência está aí. Ser bom faz bem. Bondade, otimismo, perdão, gratidão trazem não só uma vida mais longa e saudável, mas também um profundo bem-estar. Descobertas da ciência e da biologia revelam como ser gentil e otimista eleva nosso bem-estar. São pesquisas em vários locais do mundo, uma delas de Immaculata De Vivo, uma professora e médica da Harvard Medical School, junto com pensadores espiritualistas. Baseando-se na biologia dos telômeros, do DNA e dos biomarcadores do envelhecimento, o estudo argumenta que podemos frear o envelhecimento precoce e reduzir doenças crônicas. Junto com isso, entra outro estudo que é sobre o desejo altruísta, que nos motiva a ajudar os outros. Pessoas comuns que realizam atos de abnegação surpreendente, às vezes até colocando suas vidas em risco. Como um homem de Nova York que pulou nos trilhos do metrô para resgatar um menino que havia caído no caminho de um trem que se aproximava. Mecanismos neurais e psicológicos motivam as pessoas a salvar estranhos que precisam de ajuda imediata. São feitos extraordinários de bravura, histórias que iluminam o mundo. E como disse uma das pesquisadoras de Harvard, em um mundo que corre atrás do tudo agora, estes estudos nos convidam a cultivar a devoção, a dedicação e a paixão não só pelo bem do corpo, mas da alma. Nos lembra Jean-Jacques Rousseau e seus devaneios do caminhante solitário. E de repente, a empresa de Cupertino se reinventou. Se lá atrás ela mudou o processo de smartphones, antes eram celulares com teclados, ela colocou tudo dentro de uma caixinha. E agora a Apple, no seu Vision, um óculos que te promete mudar a realidade. Estamos vendo pessoas usando nos carros autônomos, nos metrôs de Nova York, andando de skate. O que não falta são exemplos de pessoas utilizando esse óculos. Mas mais do que isso é o que está sendo criado. Acompanhar uma aula de cozinha dentro da sua casa, mas com muitas telas. A reinvenção da educação. Ver esportes com dados em tempo real. Estudar de maneira diferente. Nós estamos no limiar de uma nova forma que é chamada era pós-smartphone, onde os óculos nos trarão uma
tempestade, uma explosão de cores. E pessoas do mundo inteiro estão criando tecnologias para tornarem a sua vida mais imersiva. A grande maioria que já experimentou está achando o produto fantástico, mas os críticos são sempre bem-vindos, estão achando que estamos vivendo em um episódio de Black Mirror ou de Simpsons. Estamos à beira de uma era revolucionária da computação natural, mas a história está repleta de exemplos que falharam, como o Google Glass, o Microsoft HoloLens e ainda o Quest da Meta, que insiste em não decolar. Mas com uma mistura de alarde e ceticismo, é o momento da Apple. A computação espacial usa inteligência artificial, visão computacional, realidade aumentada e virtual e outras tecnologias para combinar experiências virtuais com a experiência do mundo físico. Com os avanços em software, hardware, dados e conectividade, nossos olhos se tornam um mouse e nossos gestos são clickers. É para expandir a computação para tudo que se pode ver, tocar e saber. Ao contrário da realidade virtual, a computação natural sobrepõe o conteúdo digital ao ambiente do mundo real. Você pode ver um vídeo de Safari projetando virtualmente bem na frente do seu sofá ou de uma piscina pública. São novas experiências. Você pode reformar sua casa, reformar a sua cozinha, acompanhar ao vivo e imersivamente campeonatos de golfe, de corridas de carros e de futebol. O Vision Pro foi lançado com 600 aplicativos, enquanto na Apple Store dos iPhones existem 1.800.000 aplicativos. A Apple projetou que pode vender até 350.000 Apple Vision Pros em 2024. Comparado com os 200 milhões de smartphones que a Apple normalmente vende, é apenas uma aposta para o futuro. Mas algumas perguntas ficam. É um mundo pós-smartphone? Para quem é isso? E qual é o sentido de tudo isso? Giovanni Schiaparelli era o diretor do Observatório de Milão e ele descobriu muito sobre Marte, uma série de conceitos e detalhes que só foram possíveis ser vistos naquela época pelo Observatório de Milão. Ele também cunhou o termo marcianos, começando uma nova história sobre o fascínio de descobrir vida inteligente fora do planeta Terra. Algumas décadas depois, a sua sobrinha, Elsa Schiaparelli, era uma grande fashionista. A sua marca existe até hoje e ela, nos anos de 30, era a grande concorrente de Coco Chanel. De um lado uma italiana e de outro lado uma francesa. Saltamos quase 100 anos depois e na Semana de Moda de Paris, a marca Schiaparelli, que foi criada por Elsa Schiaparelli, apresenta toda uma coleção baseada nos robôs e nos marcianos. Se no ano passado ela utilizou o conceito de peles sintéticas, impactou o mundo, agora está trazendo modelos, peças vestíveis que usam o conceito das tecnologias. Uma nova era da moda, da astronomia e da tecnologia. Elsa Schiaparelli fez moda há décadas atrás, de forma visionária, inovadora, ousada e surrealista. A estilista italiana, que foi radicada em Paris, foi a principal rival de Coco Chanel. Mas seu legado continua. Na última Semana de Moda de Paris, a sua casa teve a participação de um robô na passarela, feita de painéis eletrônicos prateados e verdes, placas de circuitos incrustadas de pérolas, cabos quebrados, fios e milhares de cristais. É inspirada nas descobertas em Marte do astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli, seu tio. As descobertas de Giovanni e suas observações pioneiras foram cruciais para o desenvolvimento da astronomia planetária. Giovanni ficou famoso por observar Marte, mapear a superfície da Lua e estudar as luas de Júpiter. Ele fez isso usando telescópios avançados para a época no século XIX. Ele descreveu uma série de características lineares na superfície de Marte, que ele chamou de canais, dando vazão para histórias sobre os marcianos.
E Elsa, nos anos de efervescência em Paris, dizia: vestido de design, incidentalmente, é para mim não uma profissão, mas uma arte. Após acabar o projeto Genoma Humano em 2002, alguns cientistas criaram a Viagem de Sorceres 2. Navegou mais de 65 mil milhas, captando amostras de oceanos, mares, do microbioma. Esta viagem fantástica nos desvendou sobre o conhecimento do que os mares, do que a água pode nos trazer para a vida humana. Estes cientistas criaram o projeto Genoma para os micróbios encontrados nos mares. Mais de 20 anos depois desta viagem, agora estamos colhendo frutos na ciência de alto impacto, entendendo a importância dos micróbios nos nossos oceanos. Craig Venter é um dos expoentes da biologia sintética e arquiteto do projeto Genoma Humano. Este projeto representou um ambicioso esforço científico internacional para mapear a sequência e o genoma humano completo, catalogando todas as sequências de DNA de um ser humano. Começou em 1990 e foi concluído em 2003. Este empreendimento científico monumental impactou a medicina, biotecnologia, farmacologia e pesquisas biomédicas. Após concluir seu trabalho pioneiro no projeto Genoma Humano, Craig Venter embarcou em uma expedição revolucionária para explorar os segredos da microbioma oceânico. Utilizou o Sorcerer 2, um veleiro de 100 pés transformado em navio de pesquisa. Venter e sua equipe navegaram mais de 65 mil milhas ao redor do globo, coletando amostras de água do oceano e da vida microscópica contida nela. Essas amostras criaram uma biblioteca de milhões de genes previamente desconhecidos, milhares de famílias de proteínas até então não identificadas e novas linhagens bacterianas, mostrando a incrível complexidade da vida na Terra e abrindo novos horizontes para a pesquisa biológica e ambiental. E como ele nos ensinou, não sei se os otimistas ou os pessimistas estão certos, mas os otimistas vão conseguir fazer alguma coisa. Em tempos de muita aceleração tecnológica, temos os artistas da sutileza. O teatro de fantoches é algo que agrada o mundo há milênios. E agora, dois grupos, na verdade, um artista e um grupo, que estão viajando pelo mundo e trazendo a sutileza dos fantoches. Dixon mistura um pouco de cores do século XXI, mas com as formas de fazer fantoche da era medieval. Cria dinossauros, cria seres alados, mas coloca um sonho no conceito de fantoche. Está agradando o mundo inteiro no seu canal de vídeos. E saltamos para Paraty, o Teatro Espaço. Tive o privilégio de assistir pessoalmente e a emoção de dois fantoches que representam um casal já na terceira idade. Mas é tão sublime que parece que você está ali. E lágrimas de alegria costumam correr no rosto dos espectadores. Tanta inovação para voltarmos a vislumbrar o teatro das marionetes. O primeiro grupo de marionetes remonta à antiguidade, na Grécia Antiga. Mas saltamos para a Inglaterra. Barnaby Dixon, um artista britânico que transforma objetos inanimados em personagens extraordinariamente vivos no campo de marionetes. Ele ganhou reconhecimento por criar personagens cativantes, realistas, utilizando técnicas avançadas de manipulação e design. Ele cria performances de ilusões e movimentos. É fácil se maravilhar com a destreza que ele manipula as mãos em algumas partes do boneco, criando ilusões que parecem transcender a realidade. Saltamos para o Brasil. Nos anos de 1970, após seus estudos em Nova York e apresentações em parques na Europa,
Marcos e Raquel Ribas escolheram o Rio de Janeiro como lar e fundaram o grupo Contadores de Histórias. Era uma visão universal, sem barreiras linguísticas, compreensível para todos. Em 1981, estabeleceram-se definitivamente para ti, dando vida ao projeto O Homem que Queria a Sabedoria. Em 2024, tanto Dixon como Marcos e Raquel Ribas levam milhares de pessoas a vislumbrarem a sutileza dos fantoches. E como disse Jean Cocteau, que colaborou com Picasso e Modigliani, a marionete sempre carrega uma semente de vida dentro de si. Durante muitas décadas, o maior banco de leite para órfãos do mundo funciona nos Estados Unidos. Só que, ainda bem, que agora não existe tantos órfãos, tantas pessoas naquele país necessitando de leite. Mas este projeto continua agora criando leite com alta tecnologia para filhotinhos de animais raros. Ali, eles estão criando o maior banco de leites para animais que estão em riscos de extinção. Uma forma de preservar a nossa fauna para as futuras gerações e usando tecnologias sociais que remontam há muito tempo. Um dia, criamos os bancos de leite para crianças e agora os bancos de leites para espécies em risco de extinção. O Banco de Leite é a maior coleção de amostras de leite de animais exóticos do mundo. Está no Zoológico Nacional Americano em Washington. O programa Repositório de Leite tem leite de orca, foca, rena, preguiças e tamanduás gigantes. É um recurso científico de classe mundial para veterinários, nutricionistas e especialistas em cuidados com animais. São mais de 16 mil amostras individuais, retiradas de mais de 200 espécies de mamíferos, e continua crescendo. Porém, apenas 3% das cerca de 6 mil espécies de mamíferos existentes no mundo têm ali o seu leite. Cientistas analisam para ver quanta energia, gordura, proteína, cálcio, fósforo e outros minerais estão presentes e criam perfis nutricionais. O leite de cada espécie é o resultado de milhões de anos de adaptações evolutivas. Como nos ensinou o filósofo grego, considerado o pai da medicina Hipócrates, leite, um alimento muito próximo da perfeição. Uma peça escrita em 1920 por um tcheco, Karel Čapek, criou a palavra robôs. A história desta peça chamada Ruhr se passa numa ilha onde construíram uma fábrica de robôs. Nunca ninguém tinha utilizado essa palavra. Depois de 103 anos, nunca foi tão revista essa peça. Mais de 100 profissionais estão fazendo as suas releituras de uma ilha que recebe a primeira fábrica de robôs. Karel Čapek ficou para a história por criar uma palavra que agora está quase que no dia a dia de todos nós. Mas, ao contrário desta peça distópica, nós temos certeza que os robôs irão nos ajudar. Karel Čapek, renomado escritor tcheco, cunhou o termo robô. Apresentou pela primeira vez na peça Ruhr, Robôs Universais de Rossum, escrita em 1920 e publicada em 1921. O legado dessa obra ressoa até os dias atuais, especialmente entre cientistas e estudiosos dedicados à vida artificial e à robótica, que continuam a refletir sobre suas questões provocativas. Além de ser um reconhecido romancista, dramaturgo e crítico tcheco, Čapek introduziu uma visão única dos robôs. O termo derivado do tcheco robota, que significa servidão ou trabalho árduo. Em sua concepção, os robôs são seres autônomos, porém biológicos, desafiando a ideia convencional das máquinas mecânicas. A peça apresenta um futuro distópico, no qual uma fábrica produz
esses seres artificiais para servirem como trabalhadores, mas a narrativa toma um rumo sombrio quando os robôs se rebelam contra seus criadores humanos, desencadeando consequências trágicas. Ao longo do mais centenário Ur, continua a suscitar questões filosóficas e éticas sobre a criação e controle de seres artificiais, bem como sobre a interação entre humanos e máquinas, antecipando muitos desafios contemporâneos que enfrentamos atualmente. A obra de Capek permanece como uma fonte inspiradora e provocadora de reflexões sobre o futuro da humanidade e da tecnologia. E como disse Karel Capek, imagine o silêncio se todos apenas dissessem o que sabem. Em uma cena que parece que foi tirada de uma série do futurismo que parece acabar com o mundo, uma pessoa com terno e gravata, um cachorro robô e usando o novo lançamento da Apple, o Apple Vision. Ele controlava seu cachorro e surpreendeu parte de Londres, onde as pessoas acompanhavam aquela história, se perguntando qual será o futuro da humanidade com esses óculos de realidade imersiva. Será que trocaremos a humanidade por ficar atrás de óculos e com cachorros que sejam robôs? São os novos desafios desta era. Primeiro foi em Londres, depois se espalhou. Cachorros robôs controlados pela realidade imersiva. As pessoas em Londres ficaram surpresas quando viram alguém andando com um animal de estimação robô em um Apple Vision Pro. Um belo e apavorante espetáculo de se ver. Uma pessoa que assistiu ao vivo compartilhou em suas mídias sociais: "O futuro está aqui." Outro comentou: "Isto é emoção suficiente para uma cidade inteira." E um terceiro escreveu: "Realmente visionário." Outras pessoas compararam o vídeo a episódios de séries pessimistas, futuristas, as séries distópicas, e nos fez relembrar Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo em 1932. Ele, um escritor distópico, nos ensinou: "Mas eu não quero conforto, quero Deus, quero poesia, quero risco real, quero liberdade, quero bondade." Bom, a exposição Pincelando a História é uma exposição imersiva que está aqui em cartaz no Shopping Vila Olímpia, realizado pelo Multiverso. Bom, é a exposição imersiva que aborda 4 dos maiores grandes nomes da arte: Monet, Van Gogh, Da Vinci e Michelangelo. Aqui é uma exposição imersiva que conta com 7 salas e uma experiência VR ainda por cima. Bom, aqui você vai encontrar projetos, obras, esculturas de Da Vinci e Michelangelo, além de projeções de todos os artistas. Aqui é a sala de cima, que chamamos de Sky Room, onde você encontra obras de Da Vinci, de Monet e de Van Gogh também. Lá embaixo, cada sala aborda ou todos juntos ou um deles individualmente. Por exemplo, na primeira sala abordamos todos, que é uma sala mais de conteúdo, que vai falar um pouco da história dos 4. E no decorrer das salas vai abordando um individualmente ou todos. Aqui é uma exposição imersiva que é muito diferente de você ir para um museu ver um quadro, por exemplo. E por que isso? Porque numa exposição imersiva, até uma pessoa que não gosta de arte pode se divertir, porque ela não é parada, ela tem mais emoção e ainda por cima ativa todos os seus sentidos. Você pode sentir em cada sala um aroma diferente, a trilha sonora é diferente em cada sala e isso tudo sincronizado com as projeções. A curadoria das obras foram feitas por uma especialista que foi contratada pela equipe de produção do conteúdo e tudo foi selecionado meticulosamente para não ter nenhum erro e está tudo certo, tudo perfeito para a visitação do público. Aqui a gente conta com 50 projetores e mais de 20 monitores para acompanhar todos os visitantes aqui com máxima cautela para a experiência ficar uma coisa mágica.